vídeo de hoje você confere os 10 principais motivos que me fizeram deixar de utilizar a capa da GV e meu feedback após 3 meses de uso e aproximadamente 2.000 quilômetros rodados. Brincadeirinha, tá, pessoal? A capa é boa. O meu nome é Alexandre e você está no canal Moto e Estrada. Para deixar claro, pessoal, a capa da GV, ela é ruim? Não, ela não é ruim, tá? Só que eu sou um cara meio chato, meio sistemático, então, por isso eu resolvi tirar. Mas tem muita gente que utiliza e está extremamente satisfeito pelo custo-benefício que ela oferece. Agora você deve estar se perguntando, e aí, Alexandre, vai voltar para o banco original? E a resposta é não. Já sabemos que o banco da NC é uma reclamação recorrente entre os proprietários, mas de forma geral, todo o banco original das motos atuais são ruins, não te trazem conforto. Então você sempre tem que tentar melhorar essa situação, principalmente se você roda com garupa. Então decidi que chegou a hora de acabar com o sofrimento. Vou vender a moto? Ah, de forma nenhuma, né, pessoal? Se você está procurando uma moto que te dê pouca manutenção e seja acessível para se manter, a NC é a resposta. Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre ela, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre os pontos positivos e negativos dessa bela moto. Então a solução que eu busquei é fazer um banco totalmente personalizado, voltado para a minha estatura e peso. Além que eu acredito que vai dar um visual muito mais bonito à moto, muito mais harmonioso. E isso você vai conferir ao final desse vídeo, onde vou deixar alguns modelos de banco que foram feitos para a NC por esse artista. E dentro daqueles modelos que eu vou postar aqui para vocês, deixa para mim nos comentários do vídeo qual que você mais gostou, qual daquelas versões. Mas lembrando que ele é totalmente customizado, então você pode escolher detalhes desse banco entre cores, costura, formato. Então ele é só um parâmetro para vocês terem uma ideia de alguns exemplos, ok? Espero que vocês gostem e curtam desse vídeo. Agora vamos ver os 10 motivos. Em relação à capa da GV Bancos, particularmente, eu até acho que fica bonito. Às vezes no primeiro momento você estranha, você acha feio, mas depois você se acostuma. E você percebe que ele ganhou uma boa camada de espuma aqui. O ponto que mais me gerou desconforto e insegurança foi a parte do fechamento desse banco. Porque toda vez que a gente tem que abastecer, a gente tem que levantar o banco, concordam? Quando ia fechar o banco aqui, por esse excesso de espuma, você tinha que forçar muito. Então no início tinha que fazer muita força. Então eu vou ter que fazer uma pressão maior para fechar o banco. Ó. Não fecha legal. E tinha até medo na hora de tentar abrir esse banco, ele não fazer abertura, ficar travado. Então você tinha que fazer um pouquinho de pressão com a mão, virar a chave ali na moto, para que ela não ficasse tão pressionada, e assim você levantava de uma forma mais fácil. Agora a espuma aqui meio que se moldou com a pressão. Então agora ó, eu já consigo fechar sem ter que fazer aquele trabalho de puxar a espuma e fazer muita pressão para conseguir fazer o fechamento. Então vocês percebem que realmente essa espuma ela deu uma laceada aqui. Sem a capa, percebam como é que o banco abre facilmente, simplesmente girando a chave. E como esse banco ele fecha através de duas travas, eu ficava com receio, já que eu estava fazendo essa enorme pressão para fazer o fechamento. Imagine que para abrir, esse fecho ficava forçado da mesma forma. Então quando eu girava a chave ali na frente, eu tinha o medo desse cabo de aço acabar se soltando ou arrebentando. Imagina durante uma viagem você não conseguir abrir para ter acesso ao bocal de abastecimento. Hoje, como a espuma já está mais moldada, é simples. Basicamente você puxa bem pouquinho aqui, pressiona o banco, ó, aqui já ficou meio chatinho para fechar, mas enfim, pressiona e ele fecha, ok? Agora já para abrir eu tenho que virar a chave lá e com o auxílio da mão ajudar a levantar o banco. Assim fica mais fácil. Só girando a chave ele não destrava. Quando nós levantamos o banco para abastecer, normalmente ele chega a bater aqui na base do baú.
Então você tem que forçar um pouquinho mais ali para ele chegar. Mas hoje ele já chega com mais facilidade do que assim que eu instalei. Então o esforço acaba não sendo tão grande. Então isso não é um grande problema. Afinal, se você quer um banco mais confortável, não tem como você colocar mais espuma aqui e não ter uma certa interferência com a parte do baú, salvo que ele esteja fixado mais para trás na sua grelha. Absorção de água. O banco original, ele tem uma película plástica por baixo dessa forração que não permite que essa água ela penetre na espuma. Então o banco ele molha, mas logo ele já seca. E já no banco, nessa capa da GV Bancos, eu não sei se tem ou não essa película, mas ele retém um pouco mais de água. Tanto que alguns proprietários falavam que o ideal era você instalar durante as viagens e retirar. Então, se você costuma pegar muita chuva, isso pode ser um incômodo, porque essa água ficaria entre a capa e o banco original, podendo vir a danificar de maneira mais rápida. Ao retirar a capa, vocês vão perceber aqui algumas manchas por umidade, como se fosse um mofo. A princípio, a gente consegue deduzir que ou estava sendo retida a umidade aqui na parte do banco, tanto do piloto quanto do garupa, ou estavam infiltrando água realmente e ficando entre a capa e o banco, demorando um pouquinho mais para secar. Assim que a gente tirou a capa, a gente percebe algumas manchas brancas aqui ao longo do tecido. Não sei se no vídeo vai aparecer, mas se não eu deixo uma foto para vocês, onde talvez fique mais claro. Então aqui foi criando tipo um bolor, né, uma mancha de umidade. Então é sinal que ou está ficando uma umidade concentrada, né, absorvendo, ou chega a transpassar um pouco. Então isso com o tempo pode de alguma forma ir danificando esse tecido. Então fica esse cuidado adicional. Como ela fica um pouquinho mais gordinha aqui, ela começa a raspar na sua pintura. E o meu receio era arranhar e desgastar. E quando eu tirasse essa capa, de repente aqui ficaria sem a tinta. Então é uma preocupação que a gente deve ter. Eu acabei colocando uma fita isolante no dia, mas o ideal seria colocar um papel contact transparente. Aqui é o ponto onde eu tinha colocado uma fita isolante para evitar que a capa ficasse roçando e de repente viesse a tirar a pintura do tanque. Então foi uma forma de proteger. A capa, ela chegava a ficar praticamente rente à altura da fita isolante, então você percebe que teve esse ganho relativo de espuma. No da moto eu me sinto relativamente confortável, mas eu não consigo apoiar o pé no chão completamente. Fico só nas pontas do dedo, né? Mas ainda assim de maneira firme. Agora quando eu instalar a capa, vamos ver qual vai ser essa diferença. Com certeza vai afetar. Em relação à altura do solo, mudou de forma gritante, tá? Antes eu conseguia manter o pé com os dedos ligeiramente dobrados, me dava uma boa firmeza. Agora praticamente eu fico na ponta do pé. Essa espuma aqui ela ajuda, mas depois de um tempo de viagem, ela vai perdendo essa flexibilidade dela, ela vai acabando ficando comprimida, tá? Então você depois parece que ela perde um pouco do efeito e fica muito próximo ao banco original. Então é uma espuma mais mole. E isso eu vou mostrar para vocês agora no abrir e fechar do banco. Ao abrir o banco, pessoal, vocês reparam que a espuma ali ficou mais marcada, certo? Então ali ela já acabou assentando essa espuma pela pressão do banco, que seria o mesmo efeito que eu falo quando nós estamos pilotando aqui. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, que retirando o banco do piloto, aconteceu em uma das bordas de rasgar a capa original. Eu imagino que isso aconteceu porque aqui fica a dobra da capa da GV Bancos e ela acaba fazendo uma espessura maior em relação à carcaça da moto. Então ela manteve pressionado e daí naquele sobe e desce, isso daí vai roçando e vai começando a rasgar a capa original. Então se eu fosse retirar a capa, com o tempo provavelmente essa capa original teria que ser trocada, pessoal. Então isso também já traria um prejuízo maior, sendo que eu usei a capa por muito pouco tempo. Um outro detalhe
Assim que eu tirei a capa e fechei o banco, a fresta, o espaçamento entre o banco do piloto e do garupa ficou bem maior. Antes, esse fechamento era perfeito, não me recordo de haver essa fresta. Provavelmente devido à espuma adicional e não permitir que ele fechasse completamente, deve ter trabalhado um mecanismo lá dentro, da mola ou do eixinho, não fazendo a mesma pressão. Então agora ficou um pouco feio. Então você vê que o adaptado sempre vai te trazer um ou outro problema. Ele te ajuda de um lado, mas acaba te prejudicando de outro. Pelo menos isso aconteceu aqui na minha moto. Se vocês verem, ó, está completamente fechado, pessoal. O motivo número 9, eu não sei se é exatamente o motivo, mas eu vou deixar a minha percepção. Como a capa, ela acaba retendo um pouco mais umidade, como a gente viu, muitos falam que o ideal é você instalar somente durante as viagens, que para o dia a dia, para o uso dentro da cidade, é até mais confortável você rodar sem ela do que com. Só que não é tão fácil instalar e retirar essa capa. No banco do garupa é extremamente simples, muito fácil ali pelos elásticos. Mas no do piloto ela já entra mais justa devido ao formato. Você tem que desparafusar o banco, enfim. Então não é muito fácil você fazer esse processo. O ideal seria isso daí. Você, no momento da viagem, instalá-la. E quando não está viajando, deixar sem. Só que como eu utilizo essa moto praticamente só para passeios e viagens, a minha intenção é que eu deixasse ela instalada de forma permanente. Mas aí me trouxe alguns dos problemas que vocês viram anteriormente, principalmente em relação à umidade e o meu receio de riscar a pintura da moto. Motivo número 10. O custo da capa gira em torno de R$ 500 aproximadamente e chega praticamente a 50% de eu mandar fazer esse banco totalmente personalizado, sob medida para o meu peso e estatura. Então, quando a gente analisa dessa forma, eu avalio que a capa ela é uma solução paliativa. Acredito que ela tem uma vida útil um pouco menor e me traz os problemas que eu citei anteriormente. Então, entre gastar R$ 500 em um conjunto de capas ou R$ 1.000, R$ 1.100 em um banco que é uma solução permanente e que vai gerar uma aparência mais harmoniosa, com um melhor acabamento sobre a sua moto, eu teria considerado mandar fazer o banco direto. Mas, como eu sou curioso, vocês sabem, primeiro eu compro para depois saber se eu gostei. Então eu optei pela capa. Então vejam aí no vídeo agora os modelos diversos de bancos para NC 750 e deixe seu comentário em qual que vocês acham que eu vou. Welcome to my party. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like Em um
próximo vídeo vou mostrar para vocês o detalhe da fabricação desse banco totalmente customizado, aonde eu diria que são 3 etapas. Uma, onde você leva a sua moto, o artista vai entender o que você gostaria, os pontos que você deseja sobre esse banco, vai moldar esse banco em relação à sua ergonomia, à sua estatura e ao seu peso. Ele vai fazer a pré-confecção. Depois de uns dias, a gente vai para um test ride para ver se ele ficou confortável ou se tem algo que está incomodando ali naquele formato. Então ele fará alguns ajustes caso necessário, finalizará o acabamento e depois de uns dias novamente fará a entrega para você do seu banco.